a oportunidade da sua presença, como a nossa irmã aqui falou, na prece, e a página lida sempre rememorando a presença do Mestre entre nós, e esta garantia de um pouso, de um local onde todos nós estaremos mais cedo ou mais tarde. Na hora que tivermos que nos reencontrarmos na grande festa, todos nós poderemos estar diante do nosso Mestre querido. Então, que este Mestre possa continuar envolvendo a cada um de nós, nos concedendo a oportunidade da sua presença, de nos fortalecer na caminhada rumo ao bem, à caridade e à fraternidade, para que não nos falte a oportunidade da prática do bem. Eu trago um abraço da nossa Casa Espírita Nair Cruz, lá de Itaboraí, a todos os companheiros aqui desta instituição. Estávamos hoje, como eu falei para o Márcio, preparando a casa. No próximo sábado estará completando 16 anos. É uma adolescente ainda. No próximo sábado, exatamente, dia 2 de junho, 16 anos, a nossa instituição foi fundada na cidade de Itaboraí, em homenagem a Nair Cruz, que foi a mulher que na década de 1950 fundou 5 casas espíritas naquela região e fez um trabalho de evangelização infantil extraordinário, mesmo sendo analfabeta. E ela chegou inclusive a lecionar na antiga Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, onde ela sempre ia, e chegou também a evangelizar lá na antiga nossa querida FEEG. Então esse espírito continua até os dias atuais, auxiliando o movimento espírita de todo o estado do Rio agora, através de uma mensagem do Raul Teixeira, que nós tivemos esta informação. Ela, juntamente com outros espíritas fluminenses, dão continuidade ao trabalho no plano espiritual. Que às vezes nós espíritas nos sentimos um pouco cansados na nossa tarefa aqui, encarnados, e achando que depois que desencarna vai para o paraíso, né? Passear um pouco. Não vamos. Que Deus nos permita ter o que fazer do outro lado, porque o ócio é alguma coisa muito ruim. Então, como foi falado, o tema é bem propício também à época em que celebramos e comemoramos durante todo este ano os 150 anos do livro A Gênese. E são chegados os tempos, ou os tempos são chegados, de acordo com a tradução, traz-nos algumas reflexões muito importantes e, a exemplo do que foi ou é o Evangelho de Jesus, também a organização do pensamento inspirado pelos Espíritos por Kardec é de uma atualidade que às vezes nos assusta. E, naturalmente, que em celebrando esses 150 anos, esse tema será várias vezes visitado. E poderíamos ficar durante várias horas buscando ali os elementos para encaixar essa realidade que nós estamos vivendo. Mas o processo de transformação que nós falamos por vezes como transição, este processo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, não é de agora que se iniciou. Já de muito tempo que os Espíritos vêm nos falando sobre isso. Se nós olharmos bem para a história de toda a humanidade, mesmo no período antes de Jesus, ou poderíamos até dizer que a vida de Jesus já era sinal de um início de transformação, vamos entender que a nossa responsabilidade se estende a um tempo muito maior do que imaginarmos somente do daqui para frente. E essa reflexão lembra-nos uma passagem do próprio Evangelho de Jesus, que é aquela parábola do festim de bodas, em que Jesus estava com seus discípulos e vai nos contar naquele momento em que o rei preparou um grande banquete, juntou tudo que poderia juntar de melhor num grande salão, deixou toda a festa preparada e mandou os seus escravos convidarem a todos aqueles que estivessem e pudessem participar. Aqueles primeiros que foram convidados disseram que estavam ocupados com outras coisas. Um estava para resolver os seus problemas matrimoniais, o outro estava com uma junta de bois para visitar, o outro com uma casa no campo, e esses não se envolveram, pode-se dizer assim,
naquele momento. E pior, além de não receberem e não quererem participar da festa, ultrajaram aqueles escravos, bateram neles, surraram eles até a morte. O rei, com a festa preparada, então mandou que o fosse mais distante, fosse convocando tantos quantos fossem possíveis para aquela participação naquele grande evento. E podemos imaginar que todos aqueles que foram convidados, ou aqueles que pelo menos se sentiram à disposição de participação, estavam, digamos assim, uns preparados e outros não. E na continuidade da parábola, Jesus vai dizer exatamente que depois que todos os convidados entraram, e foi a primeira leva, a segunda leva e a terceira leva de convidados, que foi, enfim, juntar gente dentro daquele salão, o rei então adentrou o ambiente e percebeu que estava cheia aquela sala. No entanto, entre eles estava um que não estava vestindo a túnica nupcial, ou seja, não estava com a vestimenta adequada para aquele momento. E nós, comparando-nos com a realidade dos tempos atuais, quem de nós não estaria com uma roupa adequada para o ambiente adequado? Todos nós estaríamos preocupados com isso. E Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz-nos algumas reflexões, iniciando dizendo que para muitos pode parecer muito pueril a ideia de que quem é que vai ser convidado para uma festa e vai dispensar o convite. Normalmente você, quando é convidado, se sente honrado. Às vezes a primeira preocupação é: meu Deus, eu não tenho roupa para ir em tal evento, não é assim? E terei que comprar um bom presente, como é que eu vou fazer? Essas são as preocupações do cotidiano. Mas naquele exemplo, o que Jesus queria demonstrar é que nem todos, mesmo sendo convidados, mesmo estando na lista dos convidados, às vezes não estão preparados para aquele momento. E o que Jesus queria dizer ia muito mais do que participar simplesmente de uma festa. É estar adequado àquele momento de celebração. E aí, ao final, Jesus diz assim: depois que o rei entrou no ambiente, ele percebeu que havia um homem que não vestia a túnica nupcial e disse: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Talvez esse seja um dos versículos mais conhecidos de Jesus, dentre muitos, né? Mas aqui, ao pegarmos esta frase, atai-lhe as mãos e o lançai nas trevas exteriores, este símbolo, né, pode-se dizer, de tirá-lo daquele ambiente e lançar ao exterior, nós vemos aí que é a questão muito prática da insegurança. É como se você jogasse para o lado de fora, né? Estamos aqui todos guardados neste ambiente e alguém foi colocado para fora deste ambiente. A ideia da desproteção, a ideia de que será necessário para aquele companheiro passar por aquela dificuldade para entender. E aí poderíamos falar sobre várias situações, justificar a ação do rei, e que estava certo, que não estava certo, mas o simbolismo vai além de qualquer especulação, no sentido de que aqui Jesus estava assinalando através desta parábola de que nem todos estariam prontos e adequados quando os tempos chegassem. Essa que é a realidade. E Kardec, dando um salto agora no tempo, quando vai encerrar o grupo da codificação espírita, não por sua vontade, mas pela força da saúde, o último livro foi a Gênese, ali então, pode-se dizer, faz-se uma ponte com esta passagem do Evangelho, porque Jesus teria dito aqui que mesmo que alguns já estivessem preparados e que o banquete já estivesse servido, alguns não estariam ainda preparados. E o fato de estarmos vivendo nestes tempos faz-nos então refletirmos qual é verdadeiramente a nossa função dentro deste momento. Então, são chegados os tempos, não pode parecer para o espírita
como o dia da formatura, quando nós vamos para a solenidade e recebemos o nosso diploma e digamos: olha, aqui agora completamos uma etapa da nossa existência. E se avaliarmos um pouco mais, a formatura, na verdade, é o início de uma nova vida, embora estejamos concluindo um ciclo. E o que Jesus falou, e a passagem até nos ajuda, é que Ele vai para o Pai e vai nos preparar um lugar, mas também devemos estar aptos para habitarmos esse lugar. Não é qualquer um que vai poder estar ao lado de Jesus imediatamente à sua passagem. Então, os tempos chegados, e também Kardec vai trabalhar lá no capítulo 18 de A Gênesis, na segunda parte, já no finalmente da obra, é exatamente a ideia de que os tempos chegados narrados nos evangelhos e na Bíblia estavam muito associados a grandes cataclismas, ao final do mundo. E todos nós, que já temos mais de 15 anos, vamos lembrar que vivíamos sobre o medo do ano 2000, né? O 1000 passará, mas 2000 não passarão. Vivíamos a Guerra Fria, vivíamos uma dificuldade tremenda, escassez. Tudo no mundo nos levava a acreditar que o ano 2000 de fato seria o final dos tempos, porque acredita-se ainda, melhor dizendo, que tudo vai acabar numa grande cataclisma. O mundo vai deixar de existir. E ainda assim, Joana de Ângeles vai nos falar que o medo de fato do mundo acabar é o de todos nós morrermos, porque nós ainda sofremos muito com o medo da morte. Essa é a realidade. Mesmo para alguns espíritas, nós vemos alguns ainda com medo da morte. E é uma consequência natural, mas esse medo do acabar nos deixa um pouco em pânicos ainda. Então, quando se fala são chegados os tempos, é como se tivéssemos agendado o final do mundo de fato. Vai acabar tudo e seja lá o que Deus vai fazer com esse restante que sobrar de cada um de nós. Os espíritos seguirão e estarão dando continuidade numas crenças, se vão para o céu, se vão para o inferno, ou vão ficar no purgatório. Para nós podemos acreditar que vamos seguir a nossa escala evolutiva em outros planos, mas independente disso tudo, continuaremos então a deixar para trás um mundo repleto de iniquidades, de egoísmo, de falta de fraternidade. Quer dizer, Deus vai terminar com a obra porque não deu certo? A gente começa a fazer alguma coisa, é como se Deus fosse cada um de nós, não deu certo, começa de novo? Não é essa a ideia, não é esta a proposta. Mas durante muito tempo nós vivemos sob essa ameaça. E algumas seitas religiosas, até algumas culturas mesmo, continuam ainda na expectativa. E aí já foi reagendado algumas vezes esse final do mundo. O último mais famoso internacional foi em 2012, né? O 12/12 de 2012. Inclusive teve muitas jovens, né, que estavam grávidas e fizeram o cálculo certinho para nascer naquele dia. E tem crianças que nasceram lá no 12/12 de 2012 e estamos nós aqui caminhando já para o quase 12/12 de 2018. Teve um reagendamento, se não me falha, em 2015 e agora no final de 2017. Sempre essa preocupação do tudo acabar. E aí Kardec então vai nos chamar a atenção, e alinhando mais uma vez com esta parábola, que se você estiver com a túnica nupcial, meu caro, e estiver na festa, está tudo bem. Você já fez o que tinha que ser feito. Então a nossa preocupação, enquanto espíritas, é ver qual é a nossa função neste momento em que nós estamos vivendo. É a hora de darmos o nosso testemunho de cristãos e espíritas. Nós não somos melhores do que nenhum outro cristão, mas nós temos a consciência e a luz da continuidade das nossas existências. Então somos responsáveis pelo nosso passado. E tem uma frase ali belíssima do nosso querido, né? Na tela das horas somos os mesmos de ontem. E precisamos provar para a espiritualidade todos os dias se estamos com a túnica nupcial para participarmos desse encerramento dos tempos, desses tempos de iniquidade, de egoísmo, de ganância, de difamação, de descontrole, de desrespeito e de um conjunto de sentimentos negativos que nos assusta por vezes. E aí alguns vão ficar desanimados,
outros vão perder o otimismo e vão acreditar que de fato não vai ter jeito, vai ter que acabar para começar tudo de novo. E aí Kardec, na questão 1019 do Livro dos Espíritos, a última questão do Livro dos Espíritos, vai questionar as entidades superiores se porventura o reino de Deus não será instalado aqui na Terra. E os Espíritos vão dizer que sim, será instalado na medida em que for sendo gentilmente retirados daqui todo esse sentimento contrário à caridade. Então todo e qualquer espírito que ainda insista no egoísmo e na ganância vai sendo gentilmente retirado. E aí é o que Kardec vai nos falar exatamente no trecho da Gênese que trata dos são chegados os tempos. Vencido este medo de um grande cataclisma, na verdade a gente tem que vencer o medo da morte, tem que continuar entendendo que a vida continua, que é isso que importa para cada um de nós e por isso somos responsáveis uns pelos outros. Então Kardec vai chamar a atenção e podemos linkar com essa questão específica 1019 de O Livro dos Espíritos, que se o reino de Deus para ser instalado na Terra precisa que esses irmãos sejam retirados, nós podemos observar que hoje, nos dias atuais, as verdades estão sendo reveladas, não é assim? E às vezes nos parece assim que vem nem muitos escândalos, mas como o próprio Jesus disse, o escândalo seria necessário, mas ai de quem pelo escândalo vem. Então parece que começaram a destapar todas as panelas, levantar todos os tapetes, não é assim? E parece que há um descontrole se nós olharmos para um tempo passado e muitos ficam, mas naquele tempo era assim, era assado. Mas são chegados os tempos. E aqui há um grupo, conforme está aqui, que foram lançados nas trevas exteriores, que ainda trazem sentimentos de guerrilha, sentimentos de desrespeito ao próximo. E observe que Jesus falava, que virão pais, irão contra filhos, filhos virarão contra pais, e nós vamos vendo essa coisa toda junto, e se não houver fé e compromisso da nossa parte, vamos entrar de roldão nestes sentimentos negativos, porque os noticiários só bombardeiam coisas que não nos enobrecem, que não nos elevam. E aí nós vamos observar, e Kardec chama a atenção, é importante lembrarmos disso, lá no século XIX, Kardec sinaliza que o início de grandes instituições responsáveis pelo atendimento e socorro a pessoas necessitadas, como é o caso das Santas Casas de Misericórdia, iniciavam exatamente no momento de transição do pensamento humano. A humanidade naquela época estava rompendo com aqueles conceitos anteriores da religião que vinha durante muito tempo doutrinando a todos, que de repente a ciência começa a revelar coisas e com força no século XIX, que não foi possível envenenar a todos, como aconteceu em séculos passados. Bastava dizer que a Terra não era o centro do universo para você estar em desacordo com o pensamento estabelecido. No século XIX, essa rebelião, entre aspas, do pensamento humano rompeu os laços com algumas religiões, porque a ciência já estava mostrando coisas que já não dava mais para sustentar num pensamento sem discussão, sem raciocínio. A doutrina espírita surge neste caldo cultural, podemos dizer assim, de pensamento, de ciência, e a coisa é tão extraordinária que antes que fosse lançado lá o Origem das Espécies do nosso querido Darwin, Kardec já estava lançando o Livro dos Espíritos, contando basicamente aquilo que vinha a ser descoberto depois pelo nosso irmão na ciência. Então o que o Espiritismo faz é unir a porção religiosa e filosófica que contém dentro do próprio cristianismo com aquilo que a ciência traz de melhor para cada um de nós. Então naquele tempo, naquele momento em que Kardec escreve a obra, nós vamos já encontrar essa mudança de paradigma, essa mudança do pensamento, essa construção de um novo entendimento a partir do raciocínio. E ali ele marca então, repetindo, o início dessas instituições, porque não eram só as espíritas, outras instituições no mundo começavam a olhar para o próximo
no pensamento de Jesus, no pensamento da necessidade do socorro. E ele então vai dizer que este era um marco de atenção e de transformação da humanidade, para que nós não fiquemos só esperando que seja daqui para frente, mas que observemos para trás as ações que já aconteceram, os símbolos, que vieram à humanidade em todos os segmentos religiosos, que trouxeram a sua contribuição, a melhoria para o mundo. Se nós ainda não conseguimos fazer tudo, é porque talvez não tenhamos nos empenhado o suficiente para que pudesse realizar. Então, Kardec nos chama a atenção de que, naquele momento, abria-se um novo pensamento da humanidade. E aqui estamos nós, mais uma vez, 2018, 150 anos depois, repensando exatamente o quê? A nossa condição aqui no planeta. O nosso compromisso com a questão da água, o nosso compromisso com a questão do lixo, com a reciclagem. Temos que discutir se vamos ter vida daqui a 100 anos nesse planeta ou não. É a hora de sentarmos e conversarmos. Porque nem aquele que tem a maior riqueza vai conseguir se sustentar por muito tempo, porque nós estamos vendo que o mundo é plano, como diz o escritor Thomas Friedman. Então, não há mais para onde correr. E aí, não há como também dizer que os tempos não são chegados, mas os tempos de quê? Da transformação. E não ficamos mais, continuamos ainda apreensivos com as questões das guerras internacionais, estamos aí no meio de um vai e vem de tratado de paz, se vai ter, se não vai ter, se vai juntar as Coreias, se não vai, se vai continuar separado, se vai ter a conversa do moço americano com o moço coreano. Estamos aí na expectativa dessas movimentações todas, mas também a nossa vida cotidiana, como é que tem sido feito? Como é que nós estamos preparando a nossa túnica para participarmos deste festim? Então, a doutrina espírita nos chama cotidianamente para este trabalho, em que cada um de nós deve tomar assento dentro deste processo de transformação. Não há mais o que fazer com aqueles outros irmãos que acreditam que a nossa doutrina não é cristã, que a nossa doutrina está conversando com espíritos inferiores. Nós não temos mais que perder tempo com isso. Nós temos que apresentar nossa ficha de trabalho. Porque com o serviço, com o trabalho, não há discussão. Então, por exemplo, Chico Xavier é aceito por qualquer religião. Porque quando fala, ninguém pensa em doutrina, pensa na ação, no homem ação, no homem trabalho, na caridade que esse homem fez. Então, da mesma forma, quem dera nós pudéssemos chegar lá, mas que possamos repetir um pouco das ações do nosso entorno. Porque participar desse grande momento, quem é que não quer estar na grande festa, na espiritualidade? Quem não quer? Todos nós queremos. Mas a nossa túnica tem que estar adequada. E para isso é preciso trabalhar intimamente o nosso ser, a nossa consciência, todos os dias um pouco melhor do que no dia anterior, tentando ajudar o nosso próximo, que é mais ou menos o que acontece quando nós viajamos de avião e naqueles procedimentos de segurança, caso aterrize na água, pegue o assento, eles dizem o quê? Que em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio caem no teto. Coloquem você primeiro para depois colocar naquele que estiver do lado, ou se tiver com uma criança. Por quê? Se você tentar colocar no outro sem ter colocado em você, você vai asfixiar antes de tentar salvar o outro. Então serão dois asfixiados. Na vida material, na vida espiritual, essa transição que nós estamos deixando, cada vez menos material para cada vez mais espiritual, é a mesma coisa. É preciso me oxigenar do Evangelho de Jesus, do ensinamento dos Espíritos, naqueles que nos dão otimismo diante desses desafios da atualidade, nos mostrando o caminho que nós temos que seguir. Então ele já nos deu a direção há muito tempo. Agora, nós nos oxigenando, temos condição de oxigenar o companheiro que está do nosso lado. Mas não é doutriná-lo a ponto de dizer, olha, o umbral está lá te esperando. Não podemos ficar com as ameaças como em outras doutrinas. Você não vai para nosso lar, coisas do tipo.
E nosso lar, a gente também sabe que é uma colônia de passagem, que dali para cima ainda tem muita coisa para ser feita, muita coisa a ser desenvolvida e trabalhada. Então, o espírita cristão, nesses tempos, ele tem que focar o seu trabalho na caridade dentro do seu espaço. Então, se nós temos aqui o núcleo que apoia a comunidade, que apoia famílias carentes, é aqui que nós vamos estabelecer esse primeiro ponto de luz, assistindo a tantos os espíritos encarnados quanto aos desencarnados, que também será uma caridade. Vamos fazer lá no Nair Cruz, vamos fazer no Maria de Nazaré, vamos fazer lá no IEBM e em tantos outros quantos espaços forem possíveis e necessários para que todos possam entender o momento que nós estamos vivendo e que não se viva naqueles sentimentos de preocupação, se vamos, depois que desencarnar, para onde vamos, se o mundo vai acabar com uma guerra internacional, se vai haver uma explosão, se vai haver um superaquecimento. Nós não sabemos o que vai ser. E de fato, todo dia o mundo termina para várias pessoas. Basta ela desencarnar e seguir para um outro plano. E o que nós vamos fazer depois é que vai importar. Então, a parábola nos alinha com a passagem do livro A Gênese, porque nos mostra que hoje o nosso pensamento, o pensamento da humanidade tem que ser transformado em direção a este novo momento. E aí Kardec também vai nos dizer que existem ainda muitos contrários a isso. Existe, pode-se dizer, que a grande maioria ainda, ou pelo menos aqueles que são mais barulhentos, que como próprios Espíritos nos disseram, né, o bem é silencioso, mas o mal ele é barulhento. E por ele ser barulhento, parece que ele é maior, mas não é. Porque as ações no bem e na caridade são infinitamente maiores do que as ações do mal. O mal ele tem pontos, né, focos isolados. Mas a doutrina também nos mostra que esses companheiros que estão recrudescentes ainda na violência, provavelmente estão tendo a última oportunidade neste planeta. Por isso é que está aqui. Estão lançados aonde? Nas trevas exteriores. E as trevas exteriores, meus caros, na verdade, e aí vamos recorrer a outra obra, O Céu e o Inferno, quando Kardec vai nos dizer que céu e inferno, na verdade, são estados da alma, são estados do espírito. Muitos podem viver nas trevas exteriores estando neste planeta, porque não estão incluídos no desejo da transformação, no desejo de serem melhores ou de auxiliar aquele que está caído no caminho. Existe uma música da Clara Gomes que diz assim, o título da música é São Chegados os Tempos, e ela nos diz que já não há lugar onde a luz não possa alcançar, já não há um coração que não carregue o germe do amor, já podemos divisar no final da estrada de luta e dor os olhos calmos e serenos do Senhor. Não sei se vocês conhecem esta música, eu não me atrevo a cantar porque eu sou desafinado, né? E aí poderia se transformar na reunião pública num trabalho de desobsessão, né? Por tanto desafio. Então a letra nos chama a atenção de que já esse é o momento. Nós já temos em todos os corações a semente que precisa para despertar. E é uma coisa tão interessante que aonde você vai hoje, você fala do amor que as pessoas se envolvem. E aí qualquer coisa que aparece, falamos do amor. E todas as vezes que tocamos no amor, o amor ele é um sentimento universal. E ele está acima de qualquer pensamento religioso, porque ele não é dogmatizado. O amor é o amor. E como disse o próprio João, né, Deus é amor. E quando ele fala isso, ele nos envolve neste conjunto. E aí a compositora aqui traz-nos, olha quanta luz, né? Já não há lugar onde não possa mais haver, né, o amor. Então é preciso buscar. Por quê? Quando nós fomos criados simples e ignorantes, como os Espíritos nos falam, dentro de nós havia um germezinho que seria despertado mais tarde. Nós, Espíritos, nascemos simples e ignorantes, mas somos criados por um Deus, o único Deus. Então essa porção divina vai em cada um de nós. O próprio Jesus nos reconheceu desta forma: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais.
Então, por que ainda não estamos antenados com essa realidade? É preciso estar despertos. E ela continua assim: e são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos para o céu. E quando a gente vê unificar as nações, é no sentido de pensamentos, de vontade, de bondade, porque já entendemos que talvez vai levar muito tempo para convertermos todo mundo em cristianismo, ou em todo mundo em islamismo, ou todo mundo em judaísmo. Então vamos pegar o judaísmo, né, o islamismo e o cristianismo e o que todas elas têm de melhor e compartilharmos. Tentar mostrar que é possível viver em paz, numa relação de respeito mútuo. É esse que talvez esteja faltando aos nossos grandes dirigentes internacionais. É entender que estamos num planeta único e que dependemos uns dos outros. Mas não é para ficarmos mais ricos, ou para sermos explorados, ou porque eu tenho a mão de obra mais barata. Não é para isso. É para tentar equiparar a realidade. Não temos como distribuir todas as riquezas, não. Mas podemos minimizar os sofrimentos naqueles ambientes onde se apresentam ainda com muita dureza ou com muita rudeza. Então, como ela diz aqui, há muito o que fazer. A semente foi lançada e, como toda semente, precisa ser cuidada. Não é simplesmente lançar a semente. E aí lembramos da passagem lá do bom semeador. É preciso lembrar disso, né? Que você precisa cuidar daquilo que está lançado. E ela continua: cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Viveremos sempre mais, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. Porque é assim, aquele que se determina, aquele que busca a luz, há de encontrá-la. E o final, como ela diz no princípio, né, é o próprio Senhor nos aguardando. São os próprios espíritos evoluídos nos aguardando. É o próprio Mestre Jesus nos aguardando, porque cumprimos com aquilo que nos foi devidamente solicitado. Então, o que os Espíritos nos falam, o que Jesus nos disse e continua nos dizendo até os dias atuais, é de que cada um de nós tem esta cota de responsabilidade no todo de transformação. Nós não somos definitivamente, né, de uma vez para sempre, dependentes de Deus. Deus nos criou, nos deu a condição, a inteligência e as condições necessárias para a nossa sobrevivência e podemos sobreviver. Então Ele já nos deu os elementos necessários ou suficientes para darmos continuidade. A necessidade de estarmos com Deus hoje é para a nossa elevação espiritual. É para nos transformarmos de fato em homens e mulheres devidamente vestidos para a grande núpcia, que seria a completude da nossa evolução espiritual no limite que nos é permitido ou dentro da escala conhecida que é narrada lá também no Livro dos Espíritos, na escala espírita das questões de 100 até 113, quando Kardec organiza através da comunicação dos espíritos uma ordem, uma proposta de ordem neste processo evolutivo. E ali vamos identificar esta transição que vem lá do plano de provas e expiações e vamos em busca do plano de regeneração, para depois chegarmos até no mundo ditoso. E aí, muitas das vezes, e observemos, isso às vezes acontece, as pessoas estão entendendo, em especial os espíritas, que o mundo de regeneração é o final da linha, e não é. Da mesma forma vai dar continuidade. Então, talvez pelo cansaço de não aguentar mais este mundo de dificuldades que nós estamos vivendo, então eu quero logo chegar na regeneração para dar uma descansada, porque o bem vai prevalecer, mas o mal ainda existirá. Nós só teremos a extirpação total do mal lá nos mundos ditosos, quando a Terra estiver nesta condição. E a própria natureza nos dá provas disso. E essa questão mostra-nos também o processo evolutivo da própria natureza, e cada um de nós responsáveis
por deixá-la evoluir por si só, ou prejudicá-la, atrasando ou adiantando, pode-se dizer, a extinção de algumas espécies, o comprometimento da água potável pelas nossas ações, e também seremos responsabilizados da mesma forma. Então, meus irmãos, são chegados os tempos, como nos fala a música da nossa querida Clara Gomes, é uma música das composições da Comerge, que traz-nos esta reflexão e que nos ajuda na compreensão desses momentos. Kardec, então, vai nos dizer que os tempos assinados por Deus, dizem-nos em toda parte, que seriam dados por grandes eventos. Mas esses grandes eventos, nós sabemos, eles já aconteceram. Acontecem, na verdade, todos os dias, que é sempre o quê? A oportunidade de ajudar o próximo. Mas em grande escala, menor escala, tanto faz. Nós não podemos colocar a caridade em ação somente quando acontece uma catástrofe natural. Porque existem catástrofes naturais acontecendo todos os dias. Um grupo de pessoas não consegue atendimento médico, outro grupo não consegue a medicação, outro não consegue a alimentação, e assim todo dia tem uma catástrofe, nem que seja individual, acontecendo no planeta. E às vezes nós só damos conta de perceber aquelas que são maiores, quando desce a terra, que certamente nos sensibiliza muito mais, mas existem aquelas outras pequeninas que precisam também ser cuidadas. Devemos cuidar de todos. Como disse Jesus, nenhuma ovelha se perderá no meu rebanho. Então, o que nós estamos fazendo pelo rebanho de Jesus? Que somos nós, como eu disse, oxigenando-nos com o conhecimento e o pensamento dos bons espíritos, o conhecimento e o pensamento de Jesus, para podermos auxiliar o nosso próximo. E às vezes, meus irmãos, auxiliar o nosso próximo é só deixar que o nosso próximo viva bem. É só não atrapalhar o desenvolvimento espiritual do nosso irmão. Não adianta, como eu disse inicialmente, repito, de fazermos campanha contra ou a favor disso, venha ser espírita você também, não. Vamos fazer do mundo um bom lugar para se viver. Vamos deixar que o amor toque todos os sentimentos. E assim incentivar outras ações de outras instituições também. Darmos o nosso respeito, o nosso valor, a nossa contribuição à obra do bem, aonde ela estiver. Porque senão estaremos repetindo o que alguns irmãos, infelizmente, utilizam para justificar que nós não somos cristãos. Estaremos agindo com o mesmo preconceito, porque aquele que não faz a caridade sem ser espírita não está valendo. Está valendo sim. O mesmo Evangelho de Jesus, que é estudado em qualquer templo religioso, nós aqui também estudamos. Então, da mesma forma que o outro também pode estar promovendo a paz e o bem, também devemos ajudar nesta propagação. Kardec vai dizer para nós que tudo é harmonia na criação, tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores coisas, nem nas maiores. E todos os dias nós confirmamos isto, porque a mão de Deus vai agindo em nossas vidas, às vezes, de um jeito que a gente fica assustado. E quanto mais nós recebemos, mais nós devemos partilhar. Então há um equilíbrio. O que nós precisamos manter é o equilíbrio na criação. E Deus, quando criou tudo, criou exatamente todas as formas, tudo de acordo, tudo devidamente adequado. Até a matemática, hoje conversávamos com alguns irmãos lá no centro, ela tende a explicar algumas coisas da criação divina, dizendo que é tão perfeita e que em alguns pontos, você, até matematicamente, você consegue medidas de alguns elementos da natureza, como o caracol, em que você consegue encontrar ali uma matemática tão extraordinária que muitos vão se render e dizer, olha, só mesmo um Deus capaz de fazer algo com tamanha perfeição. Então nós não podemos, nós que somos o destaque da criação, pode-se dizer assim, na narrativa da Bíblia, está lá no último dia, pode-se dizer assim, da criação, e ali também repleto de simbolismos, porque nós fomos manipulados da argila, ou seja, os elementos compõem o próprio planeta, e tivemos o sopro divino que deu
vida àquela porção de matéria. O que é senão o nosso corpo físico repleto de elementos da natureza? Só de água nós estamos aí, quase que na sua totalidade. E o sopro divino que é senão o Espírito criado por Deus, cada uma de nossas individualidades. Então, está tudo bem alinhado. O que a gente não pode fazer é tirar o trem dos trilhos, é deixar de seguir aquilo que a criação já nos deu, que é o respeito a todas as outras criaturas, é o respeito entre nós mesmos e com o próprio planeta que está aqui para nos servir dentro de todas as possibilidades das belezas naturais, e aqui é tão agraciado com esta beleza natural. Então você tem a terra para cultivo, você tem as hortaliças, você tem as sementes, quer dizer, está tudo aqui, está tudo devidamente alinhado com a criação, e às vezes nós deixamos passar isso. Mais à frente, Kardec nos fala que o progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo que seja feito destas leis é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Olha que coisa extraordinária. Então, mesmo que a gente queira, mesmo que nós desejemos destruir isso tudo, nós não temos condições, porque há uma força muito maior, há uma lei que impera muito maior e é imutável. Não é caprichosa, como disse Kardec, vai de um jeito numa condição e vai de jeito numa outra condição. Ela é firme, é imutável. Ela vem desde o princípio de todas as coisas. E o mestre dos mestres, que é Jesus, estava lá também. Então, cabe a cada um de nós darmos continuidade a esse trabalho. Mais ainda, Kardec vai dizer que a humanidade cumpriu até nossos dias incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que não tinham jamais atingidos, com respeito às ciências, artes e bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar. É de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Não é isso que está faltando, meus caros? Nós, quando alcançarmos isso, vamos suprir as fomes de todos os povos pelo mundo afora, porque a nossa consciência não vai dormir tranquila. Nós não vamos conseguir conceber uma África, um Nordeste, os bairros mais afastados, os bairros da periferia, e as pessoas em condições subhumanas vivendo. Nós não vamos admitir mais isso. Aqueles que já se tocaram estão fazendo alguma coisa, mas a grande maioria ainda não se tocou. Então, grandes avanços, grandes tecnologias, mas o moral, ele ainda não foi desenvolvido à altura da que nós precisamos. A humanidade, vai nos dizer Kardec, é um ser coletivo em que se operam as mesmas revoluções morais que em cada ser individual, com essa diferença que umas se completam de ano em ano e outras de século em século. É natural e perceptível que nós estamos num século bem complexo. Já iniciou complexo e vem se mostrando complexo, e aquele que sobreviver até o fim, que for perseverante, como diz o próprio Jesus, será salvo. Aquele que perseverar no bem, na caridade e nesta transformação, vai perseverar. É até às 18, né? Mas à frente ele diz assim: a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se ela não estiver apoiada sobre uma base inquebrantável. Esta base é a fé. Não a fé em tais ou quais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos e se lançam à pedra, porque em se anatematizando eles mantêm o antagonismo. Então é a fé operante, é a fé com obras, como nos fala Tiago, para que ela seja viva, para que ela seja construtiva, para que ela nos alce ao futuro que nós todos almejamos e que nós todos desejamos. Kardec mais à frente vai nos dizer assim:
O número de retardatários é ainda grande, sem dúvida. Mas o que podem eles contra a onda que sobe, se não lançar-lhe algumas pedras? Essa onda é a geração que se segue, ao passo que eles desaparecem com a geração que se vai, cada dia, a largos passos. Até aí, defenderão o terreno passo a passo. Há, pois, uma luta inevitável, mas uma luta desigual, porque é aquela do passado decrépito que cai em trapos contra o futuro jovem, da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade de Deus, porque os tempos assinalados por ele são chegados. Assim Kardec termina este trecho e que nos inspira a seguirmos adiante, mesmo com o conjunto ainda de retardatários que nós estamos vivendo. E parece que agora estão todos aí, e assumindo postos e condições dentro da vida social, comprometendo o seu futuro e comprometendo o futuro das pessoas. E ficamos imaginando a responsabilidade espiritual que cada um está adquirindo. Para eles, as nossas preces, o nosso perdão, o nosso sentimento de reconciliação, porque não vai adiantar nada ficarmos praguejando, desejando o mal, desejando que sejam resgatados ou que sejam jogados lá fora, nas trevas exteriores. São espíritos que já estão nesta condição, porque não entenderam a verdadeira missão do trabalho social. Então, que cada um de nós, meus irmãos, componha este grupo novo de espíritos que esperam a transformação da humanidade pela caridade e pela fraternidade. Sejamos caridosos e fraternos conosco mesmos, com os nossos irmãos de caminhada, no ambiente do trabalho, no nosso lar, na família, em todos os lugares onde formos. Levemos a caridade, a fraternidade, o processo de sermos simpáticos a todos, de compreendermos as limitações de cada um, mas não no sentido maiores do que eles, percebendo que nós talvez já tivemos passado por aquela condição, reconhecer no outro que também há um desejo de mudança, de transformação, que sejamos nós a terra fértil do Evangelho de Jesus. Também voltando à parábola do semeador, a terra fértil preparada para que todo aquele que vem até nós, que venha no socorro, que venha em busca do esclarecimento, porque nesta casa, como em todas as casas espíritas, muitos agora estão indo buscar esclarecimento, porque não conseguem mais admitir um mundo baseado em dogmas já muito ultrapassados. É preciso estar atento então a esses sinais desses tempos chegados, não na preocupação do final do mundo, como dissemos, não na preocupação do que vai ser quando eu desencarnar, não é nesse sentido, mas é no sentido de como nós vamos deixar este mundo para que, quem sabe, depois nós mesmos, voltando a ele, possamos ter uma condição de ocupá-lo numa posição mais evoluída enquanto espírito. Quem sabe não vamos também ser convidados a irmos para planos mais anteriores para ajudar o progresso também da humanidade. Então estejamos enquanto espíritos preparados para isso, se já temos consciência disso. Aquele que está mais esclarecido e mais consciente, mais responsabilidade haverá de adquirir. Eu tenho certeza que Jesus estará conosco e todos os benfeitores espirituais, nenhum deles nos deixarão ao relento, nenhum deles deixarão de estar também nesta grande festa, e que seja de todos nós, meus irmãos, porque não adianta também acreditarmos que vai sobrar espaço, porque muita gente não está com a túnica especial. E na narrativa da parábola inicial, nós vimos que a festa só começou quando todos estavam dentro do ambiente. Então não adianta esperarmos que só um grupo vai participar da festa, porque não participará. Terá que ter todos os presentes, todos aqueles que foram convidados em todos os tempos da humanidade. Se no passado condenamos aqueles que foram nos convidar, e se hoje estamos mais lúcidos espiritualmente falando, então naturalmente que a nossa responsabilidade será um pouco maior, mas nem por isso não será tão meritória quanto a todos aqueles outros que também se apresentaram para o combate, aquele como o exemplo do Paulo nos falando.
o bom combate, né, que cada um de nós tem conosco mesmos. Então, que Jesus, meus irmãos, continue a nos orientar nesta trajetória, rumo ao infinito, rumo ao bem, ao mundo de transformação. E que esses tempos sejam tempos mais amenos, através das nossas ações, através das nossas orações, do nosso comportamento comprometido com Jesus, aonde quer que estejamos. Assim, já estaremos preparando a nossa túnica e ao dia que formos chamados a participar da grande festa, estaremos devidamente arrumados para isto. Que este mestre, então, possa abençoar a cada um de nós, abençoar esta instituição, que continue com suas portas abertas, recebendo a todos aqueles nos dois planos da vida que vêm buscar o Cristo, que vêm buscar o esclarecimento e a confiança e a certeza de que, apesar de tudo, venceremos todos no final. Que este bom mestre auxilie a cada um de nós e o nosso querido Chico, que dá nome a esta instituição, receba sempre o nosso preito de gratidão pelo grande trabalho, pelo grande exemplo que nos deixou. Que este Espírito possa receber, como está dizendo, né, todas as luzes necessárias e que ele possa, de onde estiver, vibrar positivamente por esta instituição e por cada um de nós. Que Jesus abençoe a todos, meus queridos irmãos, pela atenção de vocês, pelo convite mais uma vez, o meu muito obrigado e a minha muita paz. Tudo de bom.